Esses capítulos são absurdos e você precisa ficar ligado nisso, porque talvez você não tenha visto isso chegando, tá? Porque uma gravidez escondida no último minuto que mudou muita coisa. Mudou tudo. Presta atenção, porque tudo começa com o Sirhan tomando a decisão mais arriscada da vida dele, que é dividir as terras sagradas dos Albora com o próprio rival. E a Sadakate quase tem um treco, viu? E é só o começo, porque nesses episódios a gente descobre quem é o verdadeiro pai do Boran. E essa revelação coloca, assim, essa criança num risco muito grande. Então segura aí que essa semana foi pesada de verdade. Te prometo, mano do céu, que episódio, tá? Pra quem tá chegando agora, o Sirhan casou de fachada com a Alia só para proteger o filho dela, o Dennis. O menino é filho do falecido Boran, que todo mundo achava ser irmão do Sirhan. A gente já vinha plantando essa informação aqui nos últimos episódios. Por quê? Ele vira do avesso esses episódios com muita informação. Então, gente, o Sirhan começou os capítulos jogando pesado. Ele roubou o caminhão ali de substâncias do Demir e, na troca pela mercadoria, comprou o hospital inteiro só para demitir o médico Ugur. Sim, ele comprou um hospital por ciúme. E assim, a cobra da Sadakate, ela já estava desconfiada, lembra que a gente falou disso aqui? Aí, amigos, a Alia, ela confronta ele e o cara responde na cara dura: fiz por você também. Mano, que descarado, né? Mas, se a gente for reparar, por trás do ciúme tem uma jogada fria de poder, e é isso que faz ali o personagem funcionar. Só que o Ur, ele guardava uma bomba, e aqui, gente, a novela vira tudo, porque ele revela pra Alia que o pai do Boran não é o pai do Sirhan. O verdadeiro pai do Boran é o Equimel, o maior inimigo da família. Vocês têm ideia do que a série tá entregando pra gente? O tamanho disso? Porque se o Boran é filho do Equimel, então o Dennis é neto do Equimel. E se esse homem descobrir, ele vem buscar o menino. E eu acho que a Alia já entendeu o tamanho disso tudo. A Alia corre para confrontar a cobrinha da Sadakate. E assim, a Sadakate, ela confirma tudo, né? E assim, vem o que eu achei a melhor atuação desses episódios. Porque a Sadakate conta que aos 17 anos, grávida, foi ali toda aquela história da ribanceira pelo Equimel, foi deixada ali, o pai do Sirhan, que a salvou, criou o Boran como filho. Cara, essa cena reescreve a novela inteira, porque a Arya começa a entender de onde vem toda essa raiva da Sadakate, né? E tudo que a gente sabia sobre essa família mudou. Então a Arya, ela tenta fugir do país com o filho, o Sirhan impede na força, e a fuga ainda termina num quase acidente na estrada. A minha opinião disso tudo é que esse núcleo é assim a história da série e funciona muito. A química dos dois vai crescendo muito, muito, porque eles brigam de verdade, não é aquele romance morno, sabe? Então o roteiro segurou esse segredo no tempo certo, soltou na hora certa, ponto. Para eles, assim, o acerto é perfeito. Agora, os vilões, esse bloco tem vilão de sobra, né? O Demir, ele perdeu o caminhão, ele perdeu o hospital e ainda descobriu numa cena ali que a substância, aliás, uma cena bem cômica, né? A substância dele tinha virado farinha de baklava, então o cara tá acumulando humilhação atrás de humilhação, porque ele é todo o Demi, ele é todo caricato, né? E isso deixa ele mais perigoso, não menos. Agora, o movimento mais afiado é do Shaheen, porque ele pega as terras que o Sirhan deu de bom grado, abre o próprio grupo Shaheen Albora, baixa os preços e começa a roubar as famílias que trabalhavam ali com o Sirhan. Gente, saca só a jogada. Ele vira concorrente dentro da própria família. E ainda desafia o próprio pai. Vamos ver quem é mais forte, o aprendiz ou o mestre? Então, assim, essa frase é ótima porque mostra que ele não quer só as terras. Ele quer o trono. E a gente vai ter guerra de trono já já.
Não é Game of Thrones da HBO Max. Agora, a coisa vai ficar séria de verdade, porque o Gu ainda chantageia a Alia pra ela fugir com ele pro Canadá, senão ele conta tudo pro Equimel. Só que o Demir intercepta o Ugur na fronteira e começa ali fazer tudo com ele ali para ele arrancar o segredo. E aí, num confronto entre os homens de Demir e do Sirhan, o Ugur foge. Então o Sirhan tenta salvar ele. Não vou eliminar você, confia em mim. O médico, em pânico, corre e ali acaba sendo eliminado nesse acidente. Então, gente, é uma perda irônica, né? Porque o cara sabia de tudo, que chantageou o meio mundo, acabou ali não sobrevivendo de bobeira nesse acidente, justo de quem estava tentando salvá-lo. Então o Sirhan até fala isso. Morreu de bobeira. Então, eu acho que os vilões são bons porque cada um quer uma coisa diferente, né? O Demir quer vingança, o Sahin quer poder, o Equimel é a ameaça de fundo que ainda entrou em campo, ou seja, uma escrita de vilões muito bem feita. Agora, o detalhe que eu acho que a gente não percebeu, porque esse detalhe vai mudar algumas coisas. Repara na cena em que o Dennis mostra o quarto para Tianari e ele aponta uma foto e diz que aquele homem veio aqui uma vez. Mano, isso é uma pista plantada mesmo de que o Equimel já esteve na mansão. Então, tem alguém semeando a bomba para o futuro, tá? Vamos ficar de olho nisso, porque não é um detalhe à toa. E outro detalhe é a cenoura, porque o Danny some da mansão. E todo mundo entra em pânico achando que o Kimmel sequestrou o menino. A verdade é que ele subiu no caminhão de verdureira ali para levar a cenoura para o cavalo e caiu no rio. Então o Sirhan mergulha ele para salvar ali. E aí, essa cenoura é um mistério, tá? É um mistério. Ela foi usada ali, tem caminhos, tá? E tem um colar, porque o Sirhan lembra que deu pra Arya um colar de fênix e fala: você sempre renasce das cinzas. Ou seja, esse colar é o símbolo da Arya, né? Isso vai voltar, tá, gente? Esse colar não é à toa. Agora, uma virada que eu não me esperava, aparece o Fikriye, né? A Fikriye, a mãe biológica da Arya. Ela entra como uma figura cômica, brigando no posto de gasolina, humilhando meio mundo, mas o passado dela é devastador. Ela vendeu, fez tudo aquilo, a própria filha ali, para uma professora de inglês, a Caroline, que vendeu a única casa que tinha para pagar, e o advogado, o Errol, descobre que a Fikriye ficou 9 anos presa. E o motivo? Ela tinha ali cometido um crime com um homem que ameaçava a Arya e tal. Todo um crime ali do passado delas, né? Então, eu acho que é mais um caminho que a história está plantando de trazer todo o passado da Arya mais uma vez. Vamos a um balanço desses últimos episódios. Eu acho que a melhor cena da semana para mim é a confissão de Fikriye sobre o crime. Eu acho que não é só a reviravolta, é como a personagem sai de piada, vai virando alguém que você entende, mesmo sem concordar com o que ela fez. A atriz conseguiu segurar isso numa cena difícil, e foi a cena que eu acho que pega bastante. Agora, o pior, eu acho que a trama da Nari com o Sahin tá pisando em ovos há capítulos e não anda. Ela pede o divórcio, o Oscar recusa, a Sadakat tranca ela, o Sahin sequestra ela, e no capítulo seguinte tá tudo igual. E o núcleo é o que mais enrola, uma pena, porque eu acho que os dois têm muita química junto. Então, toda semana a mesma discussão, no mesmo baralho, na mesma situação. Ou seja, eu acho que é algo que a gente precisa falar aqui. Tem uma decisão que eu acho que não fechou pra mim. A Zerrin faz aquilo com o Demir, e quando ele desmaia por causa da ferida, ela socorre o cara e ainda leva ele no médico. Eu entendo o conflito interno dela, mas o roteiro não vendeu bem essa virada, não. Faltou um caminho a mais para justificar porque que ela salva justamente o homem que mantém ali ela presa. Então ficou confuso, confusão de motivação, ou seja, me incomodou um pouco. Agora, a gravidez da Minnie, sim, foi revelado. Isso muda tudo, porque a Minnie é a administradora do hospital e ex do Sirhan,
descobre que tá grávida de 8 semanas e o pai é quem? Sirhan. Então ele esconde de todo mundo, pede segredo até passar o prazo ali, e pede segredo dessas decisões e ainda reza para ser menino. Porque esse bebê é a minha última chance. Ou seja, alguém quer atacar o Sirhan e destruir o casamento do Sirhan. Agora, só que isso muda tudo, porque o casamento de fachada do Sirhan com a Alia estava finalmente esquentando de verdade. E agora surge um filho, uma linha sucessória real dentro dos Albora, ou seja, uma bomba debaixo do casal principal. E a Minnie fecha esses episódios dizendo: eu vou esfregar a cara de cada um de vocês no chão. Ou seja, ela tem raiva e ela vai se vingar. Agora, conectando todos os pontos desse episódio, tem uma teoria. Acho que a perda do Hugo não enterrou o segredo, o Demi ouviu, é coisa do Boran antes do médico morrer. E a chave do hospital ainda tá com a Minnie. Então eu aposto que essa chave abre alguma coisa ligada à perda do Boran e é a Minnie, movida pela vingança e pela gravidez, que vai entregar o segredo da paternidade pro Akimel. Ela tem motivo e agora ela tem arma para isso. Bom, tem previsões? Sou mãe de Ná? Não, mas eu tenho umas previsões que eu tava lendo que aquela foto que o Dennis apontou no quarto vai voltar. O Akimel já esteve perto dessa família antes, então isso não é à toa. A hora que ele olhar pro menino e ver o próprio rosto, aí, gente, a guerra vai começar de verdade. Agora eu quero saber de vocês. Vocês estão de qual lado? Do time da Alia e do Sirhan, que merecem ficar juntos depois ali de tudo que passaram? Ou vocês acham que a Minnie vai azedar tudo isso? Tem razão de lutar pelo filho dela na mansão, Sadakat amando? Eu acho que Sadakat vai amar. Quero saber da opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. A gente volta no próximo domingo maravilhoso comentando tudo sobre Longe Demais aqui neste canal. Se inscreva, comente por aí. Tamo junto e até a próxima.